Vamos lá. Então, esse tema sobre pregação aí dos mandamentos, se eu tinha dúvida ou não, não. Isso que eles estão falando, eventualmente, é um argumento, ah, então, não inteiramente fake, mas um argumento insuficiente, porque apenas em uma situação específica você poderia, eventualmente, colocar ali a questão da dúvida como menos importante. Não, apenas se eventualmente eu não tivesse tempo e eventualmente achasse que isso deveria ser feito, vamos dizer, é claro, né, a pessoa seria forçada de repente até se valer, vamos, um pouco da sua racionalidade e os outros dois restantes maiores com base na sua intuição e com base na sua espiritualidade. E aí, eventualmente, sim, pode ser que a dúvida realmente perdesse força no que se refere à questão de a pessoa ter pouco tempo para fazer a pregação se eventualmente ela for atacada, né? Porque aí que tá, a possibilidade, a questão, o que eu levanto é que a questão e a possibilidade que eu pensei foi que se eventualmente eu não fosse atacado, mas eu tivesse pouco tempo antes que eventualmente alguém na igreja percebesse que a pregação seria na direção, por exemplo, dos mandamentos, eventualmente eu é, eventualmente faria a pregação. Então, entendo que sim. No entanto, se eventualmente o prazo fosse muito maior e a igreja desse, claro que eventualmente eu faria a pesquisa, né? Então, então eventualmente faria a pesquisa da igreja. Então, em relação à questão do prazo, né? Então, não, a questão que eu pensei foi justamente, não, eu vou lá, vou ter pouco tempo, puxa, vou ter que fazer e não vou ter como, vamos dizer, fazer a pregação. Então, a questão é como que eventualmente isso ocorreria, né? Então, então a diferença é justamente no prazo, na verdade, né? Tanto que se eu tivesse mais tempo, até perguntaria. Não, eu não só faria uma pesquisa bíblica, perguntaria para gente da igreja, faria isso mesmo. Então, aquela coisa, eu sabia, ó, apenas também provando a dúvida, aquela coisa, eu sabia que se eu fizesse pregação, por não ser atacado, seria por obrigação. Se eu não fosse atacado, seria por obrigação. Justamente porque a vida. Então, pregação por obrigação, se ainda há dúvida, e é o caso, né, porque a por obrigação tem menor valor, ou é mesmo pecado. E aí, claro, eu achava. Esse argumento ele é importante no sentido que ele prova a dúvida, mas ele é um. Eu não achava esse argumento exatamente tão forte, porque se a dúvida é eventualmente abaixo, vamos dizer, o pecado pode ser menor. Então eu não achava ele exatamente tão forte assim. No entanto, as minhas dúvidas eram pelo menos de média gravidade. Mas, então, por isso que eu acho que esse argumento não é exatamente o pior, né? Mas aumenta a gravidade na proporção da dúvida. Né? Interessante, em 2021 era maior que em 2022. Né? Logo, eu sabia haver dúvida minha, porque eu questionava também o valor de minha pregação, caso o fizesse por obrigação. E ou em dúvida, se seria correto. E a coisa que abriria isso seria o quanto tempo que eu teria para pregar. Não, só o pessoal, abrindo parênteses, o pessoal fala sobre mudar por conta dos outros. Mas como que eu mudei por conta dos outros? Eu também mudei eventualmente por pressão de alguns argumentos bíblicos, né? Então aquela coisa, por conta dos outros. Mas a Bíblia me criticava, então aquela coisa. Um dos versos de Jó dizia que, eventualmente, entre outros, né? Um verso que eventualmente dizia que teria proteção, quem disse isso? Outro verso que diz que eu eventualmente usava de censuras, então eventualmente seu uso de censuras pode ser que eventualmente eu estaria usando de desculpas que podem ser verdadeiras, mas nem todas seriam aceitas por Deus. Embora, mesmo que não aceitas por Deus, eu poderia acreditar, e outras eventualmente até aceitáveis, então aquela coisa. O uso de censuras poderia ser de uma forma repressiva. Vários desses versos geravam pressão, então não veio com essa. Em 2021 eu sabia que minhas dúvidas pesavam mais para não fazer a pregação. Né? No sentido de que se eu fosse fazer a pregação, apesar da dúvida e sem ataques, que não era uma certeza, e nem 22 acho que era, peraí, justamente, apesar da dúvida, sem ataques, para que eu não fosse repreendido depois, isso era uma dúvida. Eu não tinha certeza, aí tá. Mas ainda achando fazer a pregação algo imprático. Esse é o problema. Assim que eu pensava em 2021, em 2022 eu pensava ainda de maneira mais ou menos parecida, mas o que eu estou dizendo é que em 2022 havia ainda esse raciocínio de, peraí, eu ia fazer a pregação por obrigação. Então, isso prova a dúvida, tudo isso estava na minha cabeça, né? E que poderia prejudicar pessoas, né? Ainda achando fazer a pregação em prática, que poderia prejudicar pessoas, justamente. Então é isso, senhores, não tem muito como fazer. Então, se eventualmente o prazo fosse maior, e a partir do momento em que há, vamos dizer, alguma alteração de posição, porque eu não sabia disso antes do começo de 2022, que eventualmente poderia haver alguma mudança de posição,
Depois, mas aí, eventualmente mandaram falar que eventualmente a pregação não deveria ser feita, mas eu achei que isso poderia ser mentira também. Tanto que eventualmente a crítica anterior, claro, tanto que a crítica anterior era justamente para fazer. Né? Mas, não, mas o que vamos dizer? Mas então você teria que de alguma forma desafiar a igreja, era uma possibilidade. Talvez fosse um teste, mas eu acho errado. De qualquer forma, e aí que tá, e de qualquer forma, a informação de que, poxa, em pouco tempo talvez eu até faria por obrigação, talvez com menor valor. E tá, esse menor valor pode ser pecado. Essa é a grande questão. Então, mas não, você teria que fazer de uma maneira ali, com certeza, que não seria, vamos dizer, pecado, né? E mas justamente não faz muito sentido porque o que eles estavam dizendo é que eu poderia fazer a pregação mesmo em dúvida. Mas a repreensão era justamente essa. Então, na verdade, é meio estranho. Bom, então acho que fica esse complemento do canal aí. Fica esse complemento, acho que deu para fazer aí um bem bolado e vai.